vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sim, eu estou gravando, que a gente vai enviar para quem não está vindo no culto de ensino. É só um ser crente que dá para ser gravado. Bora lá. Carta aos Filipenses 1,6. Paulo está dizendo: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para quem Paulo está falando? O que Paulo está tentando falar? Muita gente, irmão, está no cristianismo, mas não pode fazer parte dessa promessa bem aí. E eu quero que algum de vocês me diga apenas um motivo. Repito, muitos que se chamam de cristão ou de membro de igreja, que ouvem esse tipo de mensagem, estão totalmente fora desse tipo de promessa da Bíblia. Por qual motivo? Eu quero que alguém se arrisque a dizer um motivo só que pode deixar um cristão fora dessa promessa. Bem aí. Pensamos. Quem pode arriscar? Pode falar, meus irmãos. Nós estamos estudando a Bíblia. Estudar significa que ninguém sabe tudo. A gente vai aprender aqui um com o outro. Desobediência, mas dentro do texto. Dentro do texto é porque aqui está dizendo que começou com a boa obra. Então, se é dentro do texto, sim, então ele não começou a obra com alguém. Ah, gostei, muito bem. Olha só, para nós sermos cristãos, tem que ter um início no cristianismo em nós. Nós temos começado uma cristianização em nós. É isso que Paulo está dizendo. Por exemplo, nós somos comparados na Bíblia com uma casa espiritual. Vamos imaginar, vamos fazer aqui uma comparação. Seja bem-vinda, dona guerreira, que vai para o céu. Amém. Bem, vamos imaginar que esse prédio aqui não existe, que aqui só tem um terreno. Aí você diz, aqui vai ser uma igreja. Nesse lugar aqui vai ser uma igreja. Mas se ninguém nunca botar um tijolo, ou não aparecer um para dizer, bora construir, bora fazer assim, se não tiver o início, não vai ter o fim para esse prédio ficar do jeito que ele está. Assim somos nós. Paulo está dizendo, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Até porque Jesus disse, olha só, em Lucas 8, 10 ao 15, que tem 4 tipos de gente que ouve a palavra quando Jesus está pregando, não sou eu não, é uma pessoa igual a Cristo, que a primeira mensagem cai na beira do caminho, o diabo pega e tira a palavra, a pessoa mesmo que crê não vai ser salvo. A segunda cai no coração de pedra e eles fica por um tempo, depois se desvia. O terceiro cai no espinho, ele fica lá, mas os frutos dele não prestam para nada. E o quarto tipo de gente, Lucas 8,15, disse Jesus, que é aquele que a semente cai numa boa terra e ele dá muito fruto. Então só aí vocês estão vendo que no meio que alguém como Cristo prega, vai ter esse tipo de gente ouvindo, quer dizer, 4 tipos de gente ouvindo, que Deus quer começar uma obra nesses 4 tipos de pessoas, mas são essas pessoas que põem o entendimento, ou o impedimento, para que Deus não continue a obra. Então por aí você já entende o que Paulo está tentando falar. Então vamos lá, que nós só temos 30 minutos aqui, rapidinho, para falar isso aqui. Então olha só, quando Paulo escreve aos Filipenses, primeiro,
ele está escrevendo para uma igreja que conhecia ele. Ele está escrevendo para uma igreja que ele viveu lá, ele foi preso naquela cidade. E a primeira igreja dali, ele fundou dentro da casa do carcereiro que prendeu ele. É lá que surge aquele texto que todos nós conhecemos, de Atos 16:31, quando Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Seja bem-vinda, dona guerreira de Deus. Então, foi para essa igreja de Atos 16:31 que Paulo, anos depois, escreve essa carta. Aquele que em vós, Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Glória a Deus. Então, Paulo está falando de uma igreja que ele começou ali, conhecia aqueles irmãos, ensinou ali, os irmãos aprenderam da parte de Paulo, tanto que o verso 7 e 8 de Filipenses 1, o Paulo diz: vocês foram participantes das minhas prisões, das minhas tribulações. Você chegou agora também, que bom, Deus abençoe. Certo? Então olha só, então aquele povo era um povo que tinha intimidade com Paulo, e Paulo então tinha certeza do crescimento espiritual que aquele povo queria, já que a gente sabe que alguns de nós não vão ter progresso no cristianismo seu próprio, porque não sabe o que é isso, não tem interesse e não sabe das consequências de Deus não poder continuar a obra, que nós vimos muitas vezes exemplos na Bíblia de gente que Deus começou a obra na pessoa, mas não terminou, por culpa do ser humano. Por exemplo, em Mateus 10:1 em diante, diz: Jesus chamou 12, quem estava no meio deles? Judas foi usado por Deus com milagres, viu? Ressuscitava morto, curava enfermo, mas bem no fim, em Mateus 27:5, diz: Judas se suicidou, literalmente se matou, entendeu? Ele se matou. Você pensa que vai para onde uma pessoa que se mata? Vai para o céu, não vai? Não! Bem, além disso, Judas leva, antes desse Mateus 27:5, antes de levar o nome de suicida, ele leva o nome de ladrão, em João 12:6, João diz, ele era ladrão, Judas, entendeu? Além disso, em Lucas 22:3, diz, entrou Satanás em Judas. Então me diga, como que uma pessoa, Deus vai começar uma obra e terminar numa pessoa como essa? Então o que nós estamos tentando dizer é que dentro disso daí cabe também aquele texto de Mateus 22:14, que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas a culpa é de Deus? Não. Então, começar uma boa obra na vida de uma pessoa, é isso que eu quero tentar avisar vocês. Deus quer que nós sejamos alguém que tenha um cristianismo igual da igreja primitiva, para poder você olhar como aconteceu com Paulo. Eles olhavam e diziam, eu também vou, eu quero ser assim, mesmo que venham as guerras, as cadeias, tudo que vier, eu sou cristão, não abro mão de nada disso, porque essa é a vida da igreja primitiva. Tem sofrimento, tem luta, mas eles vão continuar sendo cristãos. Até porque eu estou pregando para você
coisa que você não vê em certo tipo de igreja por aí, que quando alguém prega Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, geralmente está falando de vida financeira, que tu tem uma bicicleta, tu vai ganhar um avião, porque Cristo é obrigado a te dar. Não, aí está falando de uma obra dentro, no caráter, no coração, no comportamento, na sua cristianização, para você ser alguém que alguém vai ver e dizer: você é um cristão, por causa dos teus atos, das tuas obras. Amém? Amém. Então, deixa eu falar isso aqui. Na Bíblia, existe a questão de aperfeiçoamento. Para que é o aperfeiçoamento? E o que é o aperfeiçoamento? Quem pode me dizer o que é um aperfeiçoamento? Vamos comparar com essa casa aqui. Você está fazendo essa casa e ela está toda só no tijolo velho, toda arrebentada. Aí você, que é o dono da casa, diz: mas eu não quero assim, eu quero para ficar. Aí você vê, tira uma foto ou um filme de uma outra casa igual essa, diz: eu quero igual essa aqui, ó. Aí como que vai fazer para aperfeiçoar aquela casa velha para ficar numa casa igual essa? Então o que é aperfeiçoar a casa? Reformar e fazer melhorias. Como é, profeta Paulo? Reformar e fazer melhorias. Muito bem. E eu quero que você pegue a carta aos Hebreus 13, 20 e 21, que vai ser o tema de depois de amanhã da nossa escola bíblica. Por que que ele quer aperfeiçoar a obra em nós? Para quê? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Carta aos Hebreus 13, no versículo 20 e 21. Amém? Vamos lá, dando glória a Deus. Vamos lá. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque muita gente vem para a igreja só para perder tempo. E o tempo está passando. Muito de nós morre todo dia. E muito de nós não deixou Deus usar ele para ele mesmo. Hebreus. Acha aí para a irmã bem aqui, ó. Tem gente aqui que ainda não encontrou, são novos convertidos. Ajuda aí. Carta aos Hebreus 13. Tu já achou aí, brasileira de Jesus? E tu, brasileira de Jesus? Amém. Bora lá. Nós estamos na escola bíblica, na igreja Ministério São Jesus, Liberta Camboa. Quinta-feira à noite, em nome de Jesus. De 7 da noite até 9 da noite. Amém. Vamos lá. Depois tem um cafezinho ali, ó. Eles já trouxeram aqui o cafezinho, que bom. Vamos lá. Quem achou? Quem pode ler? Amém. Bora. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conselho eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. 21. Vós aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer de a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto. Então, para que o aperfeiçoamento? Como vocês estão vendo, o aperfeiçoamento é fazer uma melhoria, melhorando cada vez mais, para a gente aperfeiçoar nosso cristianismo, por causa do comportamento, que ele chama esse comportamento aí de submissão, fazer a vontade de Deus. Então, a obra que Deus quer principal, se não tiver essa questão de fazer a vontade de Deus, porque a maioria de nós, quando eu falo nós, é qualquer ser humano da terra, até mesmo no meio dos cristãos, o que importa é a minha vontade, e ponto final. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não vou querer. Muitos cristãos são assim, eles até abandonam a igreja, vão para outra, ou então tu sai e não volta mais. E aí Cristo não pode
continuar fazendo nada ali naquela pessoa. Bem, aí está dizendo Hebreus 13, 21, que o aperfeiçoamento para toda boa obra é para a gente fazer a vontade dele. Então, se não tiver isso em nossa vida, Deus ainda não conseguiu dar nenhum passo conosco para esse tipo de trabalho. A gente ainda faz só do nosso jeito, entendeu? E como é que eu vou saber que Deus quer da vontade dele aquilo que eu estou fazendo como cristão? Primeiro, lendo a Bíblia, ou estando num lugar onde alguém ensina a verdade para você. Mas o principal não é isso, irmão. O principal é você orar, porque Deus quer falar contigo. Amém, Jesus. Amém? Deus é um Deus pessoal. Tem coisa que você não entende agora, porque às vezes você é imaturo ou carnal, ou seja lá como for a expressão bíblica, e a única maneira é você orar. Eu me lembro que minha mãe na fé, a irmã Zizi, que já faleceu, dirigente do ciclo de oração das Assembleias de Deus de São Luís e Vassaldanha, ela dizia para mim: olha meu filho, como você não entender nada quando alguém estiver falando para você da Bíblia, pega o telefone de Jesus e fala com ele. E eu disse: telefone é Jeremias 33:3, é o telefone. Clama a mim, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então tem coisa, irmão, que o ser humano não pode te ensinar, porque você não deixa. Você vai ter que falar com o dono, que a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo. Aleluia. Se ele não é o cabeça, como tem 1 Coríntios 11, 2 em diante, Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo, então nosso corpo está morto, ou então é Deus que está morto, porque se ele está vivo, ele vai querer dirigir o corpo, e uma das maneiras principais dele dirigir é falando pessoalmente. Aleluia. Samuel estava dormindo, 1 Samuel 3:1 em diante, e a voz veio: Samuel, Samuel. Aí ele foi lá no chefão dele: tu está me chamando, senhor? Aí o chefão disse: eu não, rapaz, volta para dormir. Aí depois que ele entendeu, o chefão dele disse: rapaz, isso é Deus querendo falar contigo, Samuel. Quando essa voz vier de novo, diga: fala, Senhor, que teu servo ouve. Entendeu? Aí Deus começou a falar com Samuel: Samuel, vou fazer um negócio aqui que quem ouvir vai retinir as orelhas, porque eu vou matar esse povo aí, todos eles. Os líderes da igreja, que era Hofni e Finés, mas o pai dele, só filho do cão, viu? 1 Samuel 2:14 em diante, que eles eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor e dirigiam a igreja. Então um tipo de negócio desse só tem um jeito, é Deus revelar, porque a liderança tinha a aparência de cristianismo, ou melhor, de ser servo de Deus. Mas Samuel está ali, ó, ô chefão, ô pastor, ou não sei quem, mas que conhece a Deus. E Deus disse: negativo, vou matar eles tudinho, todo mundo vai morrer aí, que eu não estou me agradando de nenhum deles. Então, irmão, tem um monte de coisa que você não aprende na Bíblia, que às vezes só o pregador falando você não vai entender, mas a melhor maneira é você botar teu joelho no chão e começar a clamar. Dizer: Deus, qual é a vontade para mim? Entendeu? Esse Paulo só foi para Filipos, que é o nome de uma cidade, não é placa de igreja. Filipenses é o povo que morava numa cidade chamada Filipos, na Macedônia. Se fosse para cá, a carta que ele enviasse hoje seria Maranhenses, o nome da carta de Paulo. Então, para ele chegar ali, olha como foi que aconteceu. Atos 16, 7 em diante. Ele estava tentando entrar para a Ásia, para pregar na Ásia. E toda vez que ele tentava ir, Paulo diz, o Espírito Santo não permitia. Ele tentou entrar várias vezes, Deus dizia: não vai. Alguma maneira Deus fazia para ele não ir. Aí Paulo de noite teve um sonho,
aparece um varão da Macedônia e diz no sonho de Paulo: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Na mesma hora, Paulo recolhe a turma dele, que estava com ele, que ele andava sempre com uma comitiva com ele, e ele diz: Deus está nos chamando para ir para Macedônia. Onde era Macedônia? Filipos, a cidade onde ele escreve aí, Filipenses 1,6. Quer dizer, se fosse por Paulo, ele nunca ia ali naquela cidade, nunca ia fundar uma igreja ali, entendeu? Então, irmão, existem situações que a gente está sendo guiado por nós mesmos, faz nossa vontade, e Deus não pode completar a obra, porque para completar tem que ser do jeito de Deus, tem que ser como Ele quer, não é como nós queremos. Senão a gente vai fazer como muita gente da Bíblia, que Deus começou não pôde terminar, como Israel. Israel no deserto, Deus disse: olha, vocês vão sair daqui do Egito e entrar em Canaã. Se você pegar hoje um carro da capital do Egito hoje, chama-se Cairo, e for para a capital de Israel hoje, que se chama Tel Aviv, irmão, tu não pega 24 horas de carro. E eles passaram 40 anos no deserto, a maioria morreu no deserto, não pôde entrar na terra. 11 voltas Deus fez eles darem, 11 voltas no deserto, para poder deixar eles entrar, e a maioria do povo que saiu do Egito não entrou na terra. Sabe por quê? Deus começou a boa obra, mas não pôde terminar. Por quê? Porque Deus antes havia dito: olha, quando você entrar nessa terra, está em Deuteronômio 6, por exemplo, verso 1 em diante, vocês vão encontrar 7 povos, 7 nações, mas eu não quero nunca que vocês façam igual a essas nações, nunca. Lá tem feiticeiro, tem idólatra, tem ladrão, tem um satanás, mas vocês, eu não quero vocês fazendo isso. Então, para eles não serem iguais, Deus teve, vendo o comportamento daquele povo, daquela geração, Deus teve que destruir a maioria do povo de Deus. Morreu muita gente no caminho, era serpente comendo gente. Você tem uma ideia, salvo engano, Números 12, Deus abriu a boca da terra, veio fogo, comeu 400 líderes de Israel, que estavam fazendo uma rebelião contra Moisés, dizendo: nós aqui vamos chefiar agora. Moisés: não, Deus, depois eu vou abrir a boca da terra, vocês vão cair dentro. Os primeiros homens que entraram vivinhos no inferno foi aqueles. Bota lá no YouTube, a rebelião de Corá, Datã e Abiú, que eram os 3 líderes, fizeram essa doidice. Então, olha só, irmãos, aí quando Israel já entra na terra, depois de Moisés, depois de Josué, você lê o livro, por exemplo, de Juízes, no capítulo 2, verso 10 em diante, você vai ver que aquele povo de Deus foi fazer exatamente igual às nações que viviam em volta deles. Quem era gay, que era ladrão, que era idólatra, a palavra de Deus ninguém queria, Deus era obrigado a levantar um juiz, e enquanto aquele juiz vivia, o povo obedecia o juiz, morria o juiz lá, eles voltavam de novo para ser o diabão, e Deus fazia o que? Entregava eles na mão dos inimigos, como escravo, da mão dos inimigos. Então o que eu estou dizendo para vocês? Quando Paulo escreve 1 Coríntios 10, 4 em diante até o 11, ele compara a igreja exatamente com Israel no deserto. Ele disse: olha, não faça igual Israel no deserto, porque eles pereceram lá, para não acontecer também contigo. Não tentemos a Cristo como eles tentaram, e foram destruídos pelo destruidor. Então Paulo está dizendo que do mesmo jeitinho que Israel não deixou Deus completar a obra, para eles serem missionários naquela terra,
trabalhar para Deus naquela terra, ganhar vidas daqueles que viveram ainda em volta deles por lá, e eles queriam ser igual. Aí Paulo diz, pois vai acontecer o mesmo com vocês. 10. Você quer ler? Lê aí para nós, desde o 4 em diante até o 11, lê aí para nós, quem pode. Vê que horas já são aí, crianças. Bora. Bora, 1 Coríntios 10, 4 em diante. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebi da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Continua. 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, mas com elas cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Num dia. Caiu, quer dizer, morreu. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Pronto, pode deixar aí. Então, meus irmãos e irmãos, olha o que é começar e não terminar. É isso que Deus está falando. Deus quer concluir, mas infelizmente alguns de nós, só na eternidade é que vai dizer, meu Deus, estou arrependido, mas agora não tem mais jeito. Entendeu, irmão? Amanhã nós vamos lançar uma mensagem de 2 João 1, no verso 10 e 11, que Paulo diz, se alguém vem ter na tua casa e não traz esta doutrina, não recebe em sua casa, porque quem o recebe tem parte nas suas más obras. Então, muitos de nós vão virar esse tipo de crente, que não deixou Deus completar a obra na vida dele, mas ele está por aí, sou cristão, e alguns vão copiar, alguns vão chamar ele até para ser líder de alguma coisa em igreja, e infelizmente muito crente vai pagar o preço muito alto, porque as más obras que esse crente desviado está fazendo, está pregando, está ensinando, está levando um monte de gente para o abismo, como os fariseus fizeram na época de Cristo, de Mateus 23:15, que Jesus dizia para os fariseus, olha fariseu, ai de vocês, porque vocês percorrem o mar e a terra, para fazer alguém se converter à religião de vocês, e quando conseguem, fazem dessa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos, condutores cegos. Então, nós temos que entender por que Deus quer completar a obra, irmãos. Porque nós temos visto por aí muito cristão, que ele é um exemplo mau de cristianismo para os outros. Muita gente está copiando pregações satânicas que tem por aí no YouTube, até em púlpitos de igreja, e quer ser exatamente daquele jeitinho, porque principalmente nesse período que estamos, que Mateus 24, Jesus diz que vai haver falsos profetas, que vão enganar até os escolhidos, então até os verdadeiros salvos, muitos crentes que Deus não conseguiu completar a obra, o diabo vai usar eles para pregar heresia, gente que não teve de verdade um relacionamento com Deus até o fim,
Porque Jesus disse: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então tem gente que só por um tempo foi fiel, porque não deixou Deus continuar a obra, porque ele não quer se prostrar. Senhor, fala isso aí comigo. Olha, Deus, eu não entendi. Senhor, quem é essa pessoa que está me ensinando? Será que eu estou aprendendo certo? Porque senão, irmão, a gente vai estar dando volta como Israel, 11 voltas no deserto, ainda não entra na terra, morre no caminho. Para que então que nós estamos perdendo tempo? Então, quando Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Eu volto a repetir. Tem gente que diz: ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Mentira. Essa expressão existe na Bíblia um monte de vezes. O problema é que a maioria das traduções da Bíblia não usa essa expressão, as mais modernas. Você só encontra na tradução mais antiga, aperfeiçoar. Mateus 5,48, Jesus diz: seja perfeito como é perfeito teu Pai que está no céu. Deuteronômio 18,15, seja perfeito como teu Pai que está no céu. Tem um monte de texto na Bíblia, irmão. Por exemplo, Filipenses 3,16, Paulo diz: todos nós que já somos perfeitos, andemos na mesma regra. O que é perfeito? Tem área da tua vida que tu não faz mais o mesmo erro, que Deus já completou a obra. Por exemplo, eu era um cachaceiro. Tu tem ideia de quantos anos eu não bebo mais? Então nessa área eu estou perfeito. Eu tinha 5 mulheres na rua quando era do Satanás. Eu tenho mais de... Quantos anos nós estamos casados? Nem eu não me lembro. 1000 anos. Tá aqui, ó, minha mulher bem aqui, ó. Nunca traí ela depois que eu casei. Então nessa área eu sou perfeito. Sim ou não? Mentia que dava bom dia para cavalo e não fiz mais, porque João 8,44 diz: quem mente é filho do diabo. Eu digo: mentira, eu também não quero mais. Então são áreas que você vai mudando, Deus vai conseguindo trabalhar, que você vai vendo qual é a consequência e diz: eu não quero mais isso aí. Ladruagem não dá mais para mim, viu? Andar depravado, não vou mais. Ser rebelde, não quero mais. Você vai aperfeiçoando, quer dizer, tirando isso do teu comportamento. Andar de sunga na praia, viu? Meu irmão, infelizmente, a maioria das traduções da Bíblia, dentro disso que nós falamos, que a irmã Fabiana falou aí, está em Gálatas 5,19, que a maioria das traduções da Bíblia não traz essa expressão, lascívia. Apenas a tradução mais antiga traz o termo lascívia. Gálatas 5,19, quem pratica ela não entra no céu. Lascívia é sensualidade, entendeu? É eu mostrar meu corpo para produzir desejo nos outros, para provocar os outros. Ou você acha que alguém é doente? Você vai para a praia, aquela mulher seminua, e você vai para lá para quê? Só vai se tu quiser. Aí o camarada que é carnal, dia de carnaval, deixa a mulher dormir, meia-noite ele vai para a televisão, olha, assistir a Globeleza, nuazinha lá desfilando. Olha, aqui não tem, hein? Aqui não tem ninguém, todo mundo aqui já passou dessa fase. Amém? Amém. Ninguém quer mais ver nenhuma Globeleza, que aquilo é só Satanás, espírito imundo. Então, o corpo da mulher, seja de quem for, é para dentro do seu quarto e para seu marido, tá certo? Quem? A Globeleza, agora ela é crente, ela é uma missionária. Tem um testemunho dela no YouTube, ela fala que ela desfilava nuazinha no carnaval. Agora ela é uma missionária de Deus. Tem lá o testemunho no YouTube. Bora. Então, meus amados irmãos, como o nosso tempo aqui já foi embora, tá? E a gente vai ter que tratar outros assuntos agora.
eu quero só encerrar com isso. Se você pedir a Deus, Senhor, o que está faltando para o Senhor completar a obra? Já que tem crente no meio de nós, que tem mais de 5 anos de crente, que está dentro daquele texto de Hebreus 5, 10 em diante, que ele diz: pelo tempo tu já devia ser mestre, mas tu ainda é menino. Pelo tempo tu devia ser mestre. Quer dizer, Deus podia já colocar você com uma liderança. Deus podia já estar te enviando para algum lugar, para você trabalhar para Deus. Mas quanto tempo nós vamos ficar chupando pipo? Como eu tenho dito para um irmão X ali, digo: irmão, não é possível. Todo tempo tu fica me contando sonho, que Deus te deu um sonho assim, te exortou assim, assim. Tu quer chupar pipo até quanto tempo, rapaz? Ele só quer sonhar, pastor. Quando ele acordar, ele já foi. Agora mesmo essa semana me procurou, que ele vai ouvir esse vídeo que eu vou enviar para ele, que o diabo, um monte de leão cercando ele. E o leão chegou, um dos leões ficou bem aqui na cara dele. E a mulher dele dormindo no meio do leão e ela não via, só ele viu um monte de leão roncando, querendo agarrar. Aí eu disse: tu sabe o que é isso? Deus está te avisando, o diabo está chegando muito perto de ti, rapaz. Te desperta. Olha o tanto de sonho. E ele dizendo: rapaz, ora por mim, porque o diabo dessa semana já agarrou na minha garganta de novo, está doido para me matar. Ele no sonho, o diabo agarrando na garganta dele. Então vocês estão pensando, o mundo espiritual não é uma brincadeira. Então, irmão, vamos orar para Deus dizer o que está faltando para Deus. Amém. Continuar, porque às vezes nós é que somos o obstáculo. É verdade. Nós é que estamos dizendo: Deus, nessa área aqui, tu não toca em mim, não. Tu toca ali em fulano, cicrano, mas nessa área X da minha vida não aceito. É assim que nós estamos. Porque Deus está dizendo: me dá isso, me entrega aquilo. Como lá em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e diz: me dá teu filho, Abraão. Se fosse tu, eu duvido que tu dava. Por uma coisa mais fácil, a gente não dá. Por exemplo, se eu dissesse aqui agora: irmão, quem tem coragem de treinar o seu filho para ser um missionário lá no Irã hoje, onde eles matam o cristão? Quem de vocês teria coragem de dizer: Deus, vou orar para meu filhinho crescer e vou treinar ele para ele ser um missionário no Irã? Hein? Aonde? Na Nigéria também, e outros países. Mas lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Sim, meu bem, o que eu estou tentando dizer é que alguns de nós, se eu dissesse assim: irmão, bora orar para Deus levantar algum missionário aqui na igreja, para trabalhar onde Deus mandar, não é onde eu quero. Aí se coça logo por ali: não, meu filho, eu quero para ele ser um juiz de direito. Minha filha, eu quero para ela ser uma médica. Minha filha, aí cada um tem um negócio. É isso que eu quero dizer. A vontade de Deus para o cristão é que a gente tem que orar: Senhor, qual é a vontade que tu tem para mim, ou para meu filho, meu casamento, meu isso, meu aquilo. Porque aí, se Deus começar a falar, Ele vai te colocar na vontade dEle, que é melhor para nós. Amém? Quantos podem dizer amém? Pronto, vou encerrar por aqui. Amém.